Vamos ouvir a palavra do nosso Deus? Amém. Quero convidar aqui o pastor Eliel do Carmo. Quem nunca ouviu a pregação ao vivo do pastor Eliel do Carmo? Amém. Tem sempre a primeira vez, tá vendo? O povo do Bethesda já está mais acostumado, né, pastor? Eu falo que é sempre assim difícil falar antes do pastor Eliel. E agora vem uma voz bonita, uma voz de locutor, né? Mas seja muito bem-vindo. Pode ficar aí. É isso? Tecladista. É uma voz bonita, né? Que nós ouvimos aí todas as manhãs. Pastor, seja muito bem-vindo. Esteja à vontade na casa do Pai. Amém? Deus te abençoe. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Não é tudo isso que o Emerson falou, né? Na verdade, a voz bonita, né? Nem tanto, mestre, né? Menos Batista. Tudo bem, queridos? Que bom. Deixa eu começar a ajeitar aqui o cenário. Isso. Vou começar aqui a ajeitar o cenário. Colocar para cá. Aliás, eu gostei muito do cenário, né? Típico mesmo, né? De coisa de homem, né? O latão pode ser de graxa, de óleo, churrasqueira cortada, pneu. Aqui ficou faltando um lava-jato, né? Um sofá e um controle. O sofá, um controle, porque o homem adora controle, né? Mas, né? Televisor passando futebol, não importa de qual time for, o negócio é a bola rolando, né? Você está torcendo por qual time? Não sei, só sei que deixa aí, né? Que maravilha, já que é o nosso mês de novembro, mês azul, não é? Glória a Deus pela programação da Metodista Wesleyana Bethesda. Louva a Deus pela vida do pastor Aloysio Fred, o pastor Emerson, o papai da Rebeca. Cadê a Rebeca, hein? Tá lá atrás, então tá bom. A Rebequinha é campeã, né? Maravilhosa. Beijo, que Deus abençoe mais e mais cada família aqui da igreja. Trago nesta oportunidade o abraço da nossa igreja, a Assembleia de Deus Filadélfia, em Jacarepaguá, na freguesia, pastor Roberto Inácio, onde estamos ali servindo ao Senhor com a nossa família. Por falar em família, a Aline está aqui comigo hoje, ali se consumindo com esse calor que está fazendo hoje aqui em Petrópolis. Se arrependeu de ter vindo com esse casaco, né? Hoje abriram aí o frigorífico, né? Abriram o frigobar hoje aqui. Sabe que a gente veio para cá? Outra vez estava chovendo, hoje não está chovendo, mas está frio, gelado, bom demais. E a nossa família aqui de Bem Posta, é o meu sogro Eduardo Nascimento, irmão Sebastião, juntamente com a sua esposa Vitalina, e a nossa querida Sena, nossa Seninha, pessoal de Bem Posta aqui em Três Rios também, visitando a gente, nos dando a honra da presença hoje aqui. Amém? Obrigado. Mas o Rafael tá aí? É Rafael que ligou lá para casa? O Rafael tá aí? Eu acabei de anunciar lá na rádio, né, a programação, como vem fazendo, de hoje. Aí ligaram lá para casa, lá para confirmar o endereço lá. E aí, irmão, ficou de vir, né? De repente não chegou ainda. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite. Abra sua Bíblia, por favor. No livro dos Salmos, de número 42. E eu gostei, eu sou um fomentador desse tipo de coisa, viu, pastor Emerson? Desses temas temáticos, né? Desses cultos temáticos, para a gente trazer conscientização. Tem muita coisa, não é, para a gente falar. Ainda existe muito tabu ainda com relação a uma série de coisas. E a igreja é o núcleo que tem que propagar exatamente tudo. Já que a gente vive aqui em família, diz que a família diz que se ama, a única coisa que não pode faltar aqui é informação, não é? Eu sou muito afeito a isso. Novembro, não é? O novembro azul, e a gente aproveita isso aqui para falar tanto das coisas materiais como das coisas espirituais, não é? Existe ainda um sem número de homens que ainda vão morrer por causa, primeiro, falta de informação, muitas das vezes, sobre a questão do câncer de próstata que estou falando, né? É o mês novembro azul exatamente por causa disso, para trazer a conscientização, a informação disso. Muitos vão morrer porque falta informação, outros por preconceito, e outros por machismo.
e aí optam pela morte. Dizem que jamais farão o exame por causa da informação. Sexta-feira, agora dia 25, se Deus quiser, mais uma vez, a Rádio Melodia falando para esse planeta inteiro sobre isso. Vai ser o tema do nosso debate. Vamos levar um especialista, como já fazemos todos os anos. E pela graça de Deus e para a glória de Deus, muitos homens estão se conscientizando através das informações, estão procurando os médicos. Na quinta-feira, conversando com meu pai, que completou 70 anos na quinta-feira. Há uns anos atrás, quando a gente falava isso com ele, meu pai só falou que se tivesse que morrer, morreria disso. E aí, quinta-feira, conversando com ele, devido a tantas informações que vão chegando, meu pai já faz esse tipo de exame já há tanto tempo, não é? E está aí com a gente, para a glória de Deus, completou 70, quinta-feira, mais novo que eu. Então e o homem tem muita dificuldade nisso, né, de ir para médico. A mulher já começa a ir para médico bem cedo, não é? E aí os homens têm essa dificuldade. A Mara mesmo chegou aqui hoje, encontrei a Mara ali, chegando aqui, a Mara falou, convidei uma pessoa para estar aqui, o sobrinho dela, só que ele foi atropelado. Eu falei, cadê ele? Está no hospital? Não, está em casa, disse que não vai para o hospital. Não quer ir. Mas isso é cultural, o homem sente uma dor. Fala, não, vou tomar um remedinho, não é? Vai passar, não é? Vai te procurar. Aí nós tivemos uma experiência, a irmã da Aline de 41 anos. A Aline perdeu uma irmã de 41 anos com câncer de mama. 41 anos, deixou uma filhinha, 41 anos de idade, nós perdemos. 2 anos depois, uma outra irmã da Aline, mas essa conseguiu detectar antes. Fez todo o tratamento, está bem. Está ótima de saúde, morando em Campinas, para a glória de Deus. Uma nós perdemos, porque descobriu depois. A outra deu tempo de pegar no início e conseguir. Porque, lamentavelmente, não sei se acontece com vocês, todas as pessoas, assim, 95%, 98% das pessoas que estão doentes, quando você pergunta o que é, a gente já sabe a resposta qual é. No dermatologista, né? Para ver. Vem só por alguma vitamina, com certeza. Salmo de número 42. E o culto nesta noite, a temática dele é homens com compromissos com Deus. Homens compromissados com Deus. E como o pastor Emerson falou aqui, homem lato sensu, né? Homem e mulher também, comprometimento tanto do homem quanto da mulher. E essa noite vai servir para nossa reflexão, exatamente nessas coisas que nós vamos estar falando aqui nesta noite. O Salmo 42, para a gente ler, você tomar o seu assento, no verso 2 diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aqui mostra o salmista dizendo assim: independente do que eu fizer, da minha fragilidade, a minha alma, ela tem sede de Deus. Então tome seu assento, por favor, nesta noite. Há uma questão muito complexa ainda, né, no nosso país, no nosso entendimento sobre essa questão. E eu queria que vocês me ajudassem aqui nesta noite. Eu queria trazer hoje uma mensagem diferente. Cadê a Maria Inês? Está aí, Maria Inês? Está aqui. A Inês está aí, ó. Que beleza. Esqueci de falar seu nome aqui naquela hora. Agradecer você aí o carinho. Hoje eu quero fazer uma questão diferente aqui hoje, nesta noite aqui. A mensagem interativa, não é? Queria que você abrisse a sua Bíblia também aí em 1 Tessalonicenses, no capítulo 25. Porque para a gente falar de comprometimento com Deus, para a gente falar de compromisso com Deus, para a gente falar, e compromisso segundo o dicionário, vai dizer que é a obrigação assumida por uma pessoa. Quando a gente faz essa parte, toma essa obrigação, e sobretudo com Deus, o compromisso com Deus, não é? Esse comprometimento com Deus, invariavelmente, por falta de informação, a gente sempre prioriza um lado da vida. Quando a gente fala de compromisso com Deus, o que a gente imagina? A gente imagina a vida espiritual, não é?
Eu quero ter uma vida espiritual em sintonia com Deus, tal qual foi cantado já aqui nesta noite, no centro da vontade de Deus. Então é muito comum a gente priorizar exatamente só um lado da vida, só uma parte da vida. Só que a Bíblia Sagrada, o nosso livro de regra, fé e prática, ela vai trazer para mim e para você sempre o equilíbrio. A Bíblia Sagrada não traz nem para um extremo e nem para o outro extremo. A Bíblia Sagrada nos conduz exatamente para o equilíbrio. E veja o que diz aí, por favor, quem achou pode ler para mim. 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, verso 23. O verso 23 vai trazer o equilíbrio para mim e para você, que tenta priorizar exatamente uma dessas três modalidades da vida, porque nós somos triuno, nós temos alma, corpo e espírito. E comumente a gente sempre, no compromisso com Deus, a gente sempre prioriza uma dessas. Olha o que diz aí o apóstolo Paulo. Por favor, quem achou e vai ler, se coloca de pé e leia em voz alta, por favor. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, ele já achou. Por favor, querido. Tá aí. Veja o que o apóstolo Paulo escreve. Ele traz aqui uma centralidade, ele traz um equilíbrio, que o vosso santifique o vosso corpo, alma e espírito. Ou seja, há que se ter um equilíbrio. Às vezes a gente está muito bem espiritual, mas e a sua saúde? Está mal. Às vezes você está muito bem de saúde, como é que está a sua vida espiritual? Está mal. A Bíblia vai dizer, crescei na graça. Olha aqui, na graça e no conhecimento. Às vezes a gente prioriza a graça. Eu sei a Bíblia todinha. Tá, mas e a graça? Cadê a unção? Cadê a vida espiritual? Então o compromisso com Deus, ele nos remete a um equilíbrio. A um equilíbrio, alma, corpo e espírito. E a Bíblia, o apóstolo Paulo vai dizer, santifique. Seja separado. Tudo que você for fazer, santifique sua alma, corpo e espírito. As três partes que nós temos. Não tem como a gente priorizar uma das partes. E como foi falado aqui no momento do ofertório, a Bíblia está recheada de homens e mulheres que estiveram comprometidos e que foram comprometidos com Deus. E não tem nada mais de especial do que eu e você. Todos eles, todos nós somos iguais. A Bíblia vai dizer que esses homens que nós pregamos sobre eles, esses homens que nós pregamos sobre ele, que hoje são exemplos para mim e para você, de santificação, de compromisso com Deus, a Bíblia vai dizer que eram homens sujeitos às mesmas paixões, homens sujeitos às mesmas tribulações, homens com os mesmos problemas que nós temos, mas uma coisa eles tinham, um compromisso com Deus. E Hebreus vai dizer, na galeria da fé, depois que fala de todos os heróis da fé, e ali engloba, sabe, os nossos pais na fé, vem falando lá de Abraão, vem falando de Moisés, vem falando, vem descendo, vem descendo, vem descendo. Aí lá embaixo diz assim, homens que o mundo não era digno deles. Olha que marca. Olha que marca. E às vezes a gente é tão bam da parada que o nosso nome não vai estar ali. Para a geração, o nosso nome não vai estar ali. A gente é tão papapá, mas o nosso nome não vai estar ali. Mas foram homens comprometidos com Deus. Homens que acreditaram em Deus. Homens, sobretudo, que acreditaram na promessa de Deus. Nós outros, nesses dias, estamos tão corridos, a nossa vida é tão corrida, que a gente quer que a promessa seja feita, ela seja cumprida no outro dia. A gente entrou numa roda viva tão grande, querido, que a gente acabou perdendo o senso do tempo. Tudo é agora, tudo tem que ser nesse momento, tudo tem que ser no máximo para amanhã. E a Bíblia vai dizer que existe tempo para todas as coisas. O tempo inteiro. O salmista vai dizer, espera. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E os que não esperam, ao contrário senso, vão ficar cansados, vão desistir, vão bater de frente.
A coisa pior que se pode falar para alguém hoje é esperar. Espera, querido. Você acredita em Deus? A promessa foi Deus que fez. Foi Deus que fez a promessa a você. Então, se foi Deus que fez a promessa a você, descansa. A promessa de Deus não pode produzir em mim uma inquietação. A promessa de Deus não pode produzir em mim um nervosismo de querer que aconteça no momento que eu quero. A promessa de Deus tem que me trazer paz e descansar nele, de que no momento certo ele há de cumprir e vai ser bênção para mim, para quem estiver ao meu lado. A concorrência toda, que a gente entrou em todas as esferas, a gente se esqueceu do próximo que está ao nosso lado. E às vezes a gente nem observa mais que está ao nosso lado. Às vezes alguém que a gente sempre andou, a gente sempre caminhou, a gente sempre amou, a gente não consegue observar que aquela pessoa está passando por um problema. A não ser quando ela chega para nós e conta assim, mas eu nem percebi isso, já prestou atenção nisso? Muitos pais hoje levam sustos, eles se arrebentam todo quando descobrem que os filhos estão no mundo das drogas, porque eles pararam de observar os filhos. A nossa vida está tão corrida que a gente parou de observar os nossos filhos. Mas quem tem filho aqui sabe que quando os nossos filhos eram pequenos, que a gente observava os nossos filhos, quando eles estavam com a febre um pouquinho alta no olhar, a gente já sabia que eles estavam doentes. Não é mais assim, está com febre. Porque todo dia a gente estava em contato, a gente estava olhando, a gente estava conversando, a gente estava perto, a gente ficou distante um do outro. O comprometimento com Deus não pode ser só uma esfera espiritual. Ela tem que ser uma esfera espiritual, mas ela tem que ter aqui o relacionamento vertical e o relacionamento horizontal. Por isso que eu comecei essa palavra dizendo da nossa queda para valorizar sempre o lado da coisa. A gente sempre valoriza o lado da coisa. Eu não posso ter um relacionamento firme com Deus, sério com Deus, se eu não consigo amar o meu irmão. Relacionamento sério com Deus, se eu não consigo observar e ajudar o meu irmão quando ele está precisando. E é por isso que a gente sempre prioriza, humanamente falando, a gente sempre prioriza o lado espiritual. Porque o lado espiritual, a única cobrança que tem é você que faz. Quanto desamor tem acontecido? Quantas picuinhas tem acontecido lá na minha igreja? Eu não estou falando da sua igreja, estou falando da minha. Quanto disse me disse atrapalhando a comunhão. E aí a gente tem comunhão com Deus, não tem comunhão com o irmão? Como eu digo que eu amo meu irmão, como eu digo que eu amo a Deus, se de fato eu não amo meu irmão. Mas aí a gente tem a ousadia de dizer que nós temos um compromisso com Deus, que nós somos compromissados com Deus. Mas aí a gente já quebra o primeiro mandamento. A gente diz que ama a Deus, mas não ama o irmão. E o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí a gente prioriza a Deus. Não, mas eu amo Deus, mas e quem está do lado? Eu amo mais ou menos. Eu acho que eu amo. Aí não adianta. Se criou nesse país um algo de vida espiritual, aonde virou a vida espiritual é medida pelo barulho que se faz. E aonde que está isso? Aonde que barulho é lugar para medir que você é espiritual? Se a minha vida espiritual, ela tem que ser para fora e não para dentro. O compromisso que Deus fez com o nosso pai Abraão, quando chamou para cá e tirou Abraão lá de um meio de uma idolatria terrível. A história da Bíblia vai dizer que Abraão foi retirado exatamente de uma família altamente idólatra, onde a idolatria reinava, aonde por costumes ele deveria vir. Mas quando Deus o chamou, diz assim: sai do meio da tua parentela, sai do meio dos seus e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão topou. Abraão topou o desafio e foi. E foi.
Toda vez que a gente aceita uma proposta de Deus, de coração, porque Ele conhece o nosso coração, toda vez, Deus há de cumprir aquilo que Ele disse que ia fazer. E Ele chega para Abraão e diz assim: Abraão, farei de ti uma grande nação. Sabe por que nós estamos aqui? Sabe por que nós somos abençoados? Sabe por que nós estamos reunidos aqui? Sabe por que nós fomos salvos aqui? Por causa de uma promessa feita a Abraão. Olha a promessa de Deus aonde se estende, onde o cumprimento dessa promessa se estende. E Ele disse: Abraão, se tu uma bênção. Ninguém é bênção para si. Não, eu sou uma bênção para mim. Eu tenho que ser bênção para você. Eu tenho que ser bênção para quem está do meu lado. Eu não posso ser bênção para mim. Eu sou abençoado, eu sou auto-abençoado. Tal qual na nossa cultura hoje. Tem muita gente dizendo: eu estou cheio. Eu estou cheio, mas está cheio de quê? A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Mas para quê? A Bíblia sempre vem, quando Jesus diz assim, reproduzindo as palavras de Isaías, diz assim: porque Ele me ungiu, para quê? Não, mas eu sou ungido. Para que você é ungido? Para você? Auto-ungido? Não, você foi ungido para ser uma bênção. Para ser uma bênção na sua família. Para produzir frutos dignos de arrependimento nessa sociedade. Para mostrar a diferença do Evangelho. Para mostrar que você é servo de Deus. E aí sim, há o comprometimento com Deus. O compromisso com Deus, ele produz resultados. Não para nós, mas para Deus. As pessoas estão se enchendo. No nosso país existe uma questão de que as pessoas estão virando represas. Às vezes nós nos tornamos represas. Deus nos chamou para sermos canais. Eu estou cheio e a represa está cheia. E a represa está cheia. Para quê? Temos que ser canais. Olha, o Senhor vai te dando, você vai colocando para fora, querido. Vai abençoando. Uma palavra sua, uma palavra liberada, você vai abençoando vida. Vai soltando os cativeiros, vai arrebentando, quebrando maldição em nome de Jesus. Foi para isso que nós somos chamados. Esse é o compromisso com Deus, é o comprometimento com Deus. Mas a gente tem problemas. Quer ver um homem que viveu exatamente tudo isso que nós vivemos aqui? E teve um compromisso com Deus, um comprometimento com Deus a ponto de Deus tomar para si, foi Enoque. A gente fala de violência hoje, a violência hoje está daqui a pouquinho a gente vai até acostumar com essa questão da violência, que tem tanta violência que agora está normal. A gente já não consegue mais ficar surpreso com alguém morto no meio da rua. Há uns 20 anos atrás, quando alguém morria na rua, aquilo ali era um mês, todo mundo comentando. Você viu, rapaz? Que hoje o sujeito pula o corpo do cara, vai trabalhar normal. Estava saindo hoje da rádio, a filha do pastor Ané Nascimento, Eliel não vem pela linha amarela, está todo mundo voltando aqui pela contramão, plena linha amarela. Tiro, não sei o que, normal. Enoque vivenciou tudo isso numa perversão total, numa confusão total, mas ele tinha um comprometimento com Deus. Ele diz assim: Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Olha que coisa. Eu fico imaginando o nível de relacionamento desse homem com Deus, que Deus o tomou para si. O relacionamento de Deus com Abraão. Aí a gente fala assim: pastor, mas o senhor está falando lá do Velho Testamento. Não, querido, eu estou falando que do Antigo Testamento, desses homens que são exemplos para nós, mas esses homens passaram, mas o Deus é o mesmo. Às vezes a gente faz uma dicotomia de tempo. Isso historicamente até vale, mas o Deus é o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele não abriu mão de ter comprometimento com a gente, não. Aliás, o comprometimento dele, a vontade de estar com a gente, de conversar com a gente, isso é desde lá do Éden. Quando a Bíblia diz lá em Gênesis que todo dia, na virada do dia, ele ia ao jardim conversar com o homem. Era iniciativa dele.
E ele mudou isso? Não, ele continua querendo falar comigo e com você. A gente é que está correndo demais. A gente é que está correndo demais. Mas é o mesmo. Deus é o mesmo. A prerrogativa de clamar a Ele deveria ser nossa. A gente deveria, Senhor, eu posso te clamar toda hora porque eu estou precisando. Não, mas a prerrogativa de clamar é dele, assim, clama a mim. E para mim esse versículo deveria terminar e eu responder-te-ei. Já estava bom demais. Imagina, você clamar e ele te responder. Não estava bom, pastor? Estava ótimo? Tá bom pra gente? Pois é, aí ele vai, surpreende a mim e a você. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Sabe o que é isso? Eu vou conversar com você. Eu vou mostrar você. Eu vou ensinar você. Eu não vou só responder o seu clamor. Eu vou fazer algo mais. Porque eu quero esse relacionamento. Eu quero esse comprometimento. Mas parece que o clamor da nossa nação ficou restrito aos nossos momentos pontuais. É no culto de oração, é na hora de dormir, é na hora do almoço ou da janta, nem muito para agradecer a Deus, para ensinar os nossos filhos. Às vezes a gente não faz o que deveria ser feito, e eu estou falando isso de mim. Essa mensagem de hoje aqui, ela é completamente para mim, ela é toda para mim. Às vezes a gente faz algo no reino de Deus, não é porque a gente sabe que tem que fazer, a gente faz para ser exemplo para os filhos. Deixa eu orar aqui na hora do almoço, porque a minha filha tem que ver, para ela todo dia agradecer também. O clamor, uma das armas que Deus deixou para mim e para você, hoje completamente mal usada lá na minha igreja. Eu louvo a Deus porque aqui na Bethesda, aqui, todo mundo se utiliza dessa ferramenta, que é a oração. Lá na nossa igreja, é uma dificuldade tão grande que no culto público a gente colocou oração de joelho, todo mundo de joelho. Vamos orar. Que é a ferramenta. Eu vou falar com Deus como? É através de qual mecanismo que eu falo com Ele? Não é através da oração? E a Bíblia pediu para orar só de vez em quando, né? Pois é, aí a Bíblia manda, a gente não faz, aí a gente depois vem para o culto de libertação. O culto de libertação é cheio de crente. O culto de libertação deveria ser para os marginais, para os macumbeiros serem libertos. Não, mas tem um monte de crente, sabe por quê? Não oram. Mas não é orar pontualmente falando, não, querido. É ter uma vida de oração. Oração não é o momento, oração é um estilo de vida. É no carro estar orando, é almoçando, jantando, está orando, está conversando com alguém, está orando. Mas aí a gente quer o comprometimento com Deus. Deus quer o comprometimento com Ele, mas através da sua palavra. E não há peso em ter compromisso com Deus. Não há peso em ter compromisso com Deus, querido. Se o Espírito Santo habita em você, a Bíblia diz que aquele que bebe da água da vida, quantos beberam da água da vida? Só os que beberam da água da vida. Só os que beberam, que eu sei que você se manifestasse aqui. Se você não se manifestar, eu vou achar que você não bebeu da água da vida. É a Bíblia que diz assim: aqueles que beberam da água da vida, do seu interior fluirão rios de água viva. É a Bíblia que diz, isso aqui não é uma retórica, isso aqui não é uma frase de efeito, isso aqui é uma verdade. Então não tem como a gente achar que isso é um peso. Nós lemos aqui o salmista dizendo: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, eu quero estar em sintonia com Ele. Mas lá no Salmo 51 ele vai reconhecer e dizer assim: Senhor, cria em mim um coração puro, lava-me e eu ficarei puro. Lava-me. Olha a oração daquele homem. Lava-me. Cria em mim um coração puro. Cria em mim um espírito reto. Eu quero me manter no centro da tua vontade. Eu quero ter um relacionamento contigo.
Eu sei que foi o Senhor que me chamou, foi o Senhor que me ungiu, mas eu sou frágil. Aí o salmista no Salmo 113 vai dizer assim: o Senhor nos conhece e lembra-se que somos pó. Ou seja, somos absolutamente nada por nós mesmos. Se o Senhor não for por nós, querido, assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda bem que Ele é por nós. Ainda bem que Ele é por nós. E a todo instante o Espírito Santo está aí. A gente desenvolveu uma técnica no nosso país de quantas coisas está. Quando eu estou cansado, eu não paro para descansar, eu paro para desistir. Ué, você está cansado? Então para descansar. Não para desistir. As pessoas estão desistindo. Estou cansado, então descansa. 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 Pastor, eu estou correndo muito. Descansa. Sem contar que Deus tem os seus mecanismos para trabalhar comigo e com você. Tem um monte de gente encostado no hospital aí. É a única forma que Deus conseguiu para falar com ele. O sujeito nem sabe quem está lá. Ele faz o exame e diz: não, vou ter que te internar. Não, mas não, vai ter que te internar, meu filho. Aí lá no leito lá de madrugada, madrugadão, quem chega? Deus. Foi a única maneira que eu consegui te parar. Eu vim aqui nesta madrugada para falar com você. Vamos conversar. Testemunho. Você pode perguntar aí? Um monte de gente. Testemunho. A gente não para. A gente corre muito. As nossas orações viraram monólogos. Só um que fala. Sou eu que falo. As minhas orações. Mas a oração não é um diálogo? Ou deveria ser? Clama a mim e pronto. Não, a gente já ora, levanta que diz: Senhor, em nome de Jesus, amém. Na hora de dormir, então já mergulha. Eu vim aqui nesta noite a Petrópolis para Deus falar comigo. Eu nesta noite sou sendo tratado por Deus aqui. Essa mensagem ela não passa, ela é para cá, ela é para mim. E glória a Deus por isso, que Deus continua falando, querido. Deus está falando. Quantos estão entendendo a voz de Deus nessa noite? Como a gente falou, esse termo homem é geral, é para as mulheres também. Mulheres comprometidas com Deus. Mulheres comprometidas com Deus. A Bíblia vai falar de mulher sábia e vai dar exatamente a definição correta. A mulher sábia faz o quê? E a tola? Pois é, pronto, tá aí. A mulher sábia edifica a casa. Tem o papel de edificar. A mulher sábia está ao lado do homem, junto, na mesma missão para ajudar. E a Bíblia fala de mulheres assim. A Bíblia fala em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 5, de duas mulheres fantásticas, maravilhosas, duas mulheres altamente comprometidas com Deus. E ai das nossas igrejas, e ai da nossa vida, nós casados, se não fossem as nossas mulheres sábias. Ai de nós. No ministério terreno de Jesus, ai de Jesus, se não fossem as mulheres. Quem estavam lá? Quem abençoavam o dia a dia? Quem cooperavam? Quem foi de madrugada ao sepulcro? Acabou. As mulheres sábias, elas edificam a casa. Sabe o que é isso? Tem o poder de levar a família, sabe, ao nível espiritual de Deus. Mulheres sábias produzem homens de Deus. Mulheres sábias produzem homens de Deus. E aí em 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 5, quem achou aí? Alguém achou?
Quem achou, por favor, levante e leia para mim, por favor. Olha que coisa linda, eu acho isso muito bonito. Olha o testemunho que o apóstolo Paulo vai dar de um menino. Olha, ele começa falando do menino, e aí ele reporta-se à família do menino, Timóteo. 2 Timóteo 1, verso 5. Quem achou pode ler. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Está aqui. Olha o que ele fala. Timóteo, eu estou certo que a fé que habita em você não é uma fé fingida. Não é uma fé feita do nada. Não, tem um fundamento a sua fé. E essa fé que habita em você, essa fé verdadeira que habita em você, Timóteo, ela não veio do nada. Ela primeiro habitou na tua mãe, que foi passado pela sua avó. Olha aqui. 2 mulheres de Deus produzindo Timóteo, que foi um grande homem de Deus. Comprometidas com o Evangelho, comprometidas com a palavra. E toda vez que eu leio esse versículo, essa palavra, eu começo a perguntar a mim. Aí eu começo a perguntar a mim. Eu tenho 2 filhas, uma de 13 e outra de 9. Eu falei, meu Deus, me ajuda a não transmitir para as minhas filhas uma fé fingida, uma fé sem fundamento, uma fé mentirosa. Que as minhas filhas cresçam na tua presença sabendo de uma fé genuína, de uma fé verdadeira. Sempre questiono isso aqui, porque o que mais temos hoje são pessoas vivenciando uma fé fingida. As pessoas nem sabem o que é fé. No nosso país, então, com essa variedade de termos, as pessoas acham que fé é otimismo, e são coisas diferentes. O otimismo vai até na primeira barreira. Acabou o otimismo, não tem como passar, não chegou o resultado, aquilo é otimismo. Mas a fé traspassa a barreira. Quando não dá mais, aí que entra a nossa fé em ação. Essa é a diferença de fé para otimismo. Que o otimismo vai até a primeira porta fechada. Caramba, estava tão otimista, mas a porta estava fechada, não vou conseguir entrar, quebrou. Mas quem tem fé, querido, crê que Deus vai abrir a porta. Confia que o Senhor vai fazer algo sobrenatural. Quem tem fé genuína sabe que não depende de circunstâncias, querido, depende do Deus Todo-Poderoso. A fé, ela se propaga exatamente quando a adversidade, quando as coisas parecem que não vão dar. Mas aí a gente mantém a fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Aos meus olhos não vai dar não. Mas a última palavra, ela é de Deus. E esta não é uma frase de efeito, esta é uma verdade. A última palavra na vida do crente, do servo de Deus comprometido com Ele, vem dele. E o mais interessante é que independe do resultado. Olha que coisa linda, independe do resultado. Você já foi contrariado por Deus alguma vez? O resultado que você queria e não veio? Às vezes a gente coloca expectativa na oração, a gente tem tanta fé na oração, e a gente espera um resultado que não vem. E aí a gente fica, mas como é que pode? Eu tive fé, botei a fé em ação, eu orei, eu falei, eu acreditei, e aí não veio. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi assim com o apóstolo Paulo. Ele orou 3 vezes para ser tirado o espinho da carne dele. Paulo estava em pecado? Tinha feito besteira? Não acreditava? Não ouvia a voz de Deus? Não, mas ele orou. E a resposta foi: não. A minha graça te basta. A minha graça é melhor do que isso que você está pedindo.
A minha graça é maior do que isso que você está pedindo. E aí ele vai escrever: olha, muito obrigado. Quantos aqui já agradeceram a Deus depois assim? Porque a Bíblia é assim: o que eu faço agora vocês não entendem, mas depois vocês vão entender. Aí já fala assim: Senhor, muito obrigado. Que besteira que eu ia fazer na vida. Eu ia quebrar. Se o Senhor me responde com sim, eu ia quebrar. Foi o que o apóstolo escreveu: Senhor, muito obrigado porque o Senhor não retirou o espinho da minha carne. Porque se o Senhor tivesse tirado, talvez eu não estivesse aqui na tua presença. Talvez eu fosse me ensoberbecer. Sabe por quê, querido? O Senhor conhece a mim e a você. Ele sabe como tratar a mim e a você. Ele trata de maneira diferente. Igual filho, quem tem muito filho, né? Tem um que você chama ele, fala, ele atende. Tem um outro que já não atende. O outro atende mais ou menos. Aí você tem sempre um jeito de tratar com um e com o outro. Deus faz assim, ainda mais ele, soberano, conhece a gente. Poxa, com fulano, tá vendo? Molinho de acontecer as coisas comigo. Já ouviu o pessoal falando isso? Com fulano acontece sempre as coisas. De repente fulano é mais obediente que você. A gente foi moldado nessa nossa sociedade a ter sucesso. Sucesso. A gente foi moldado para ter sucesso. E isso adentrou a igreja. Aí o que é um pastor de sucesso? É um cara que tem 5.000 membros. Ele não quer saber como é que a igreja está. Está lotado. Então, assim, não, fulano, tá, cara, sucesso, cara. Vai ter que dar conta de 5.000. Da dele e de mais 5.000. Olha que coisa. Não, porque eu tenho que conseguir, eu tenho que fazer. Porque sabe o que é sucesso? Ou sabe o que é fracasso? Fracasso é o resultado que a gente esperava e que não veio naquele momento. Só isso. Mas você quer matar o sujeito? Você quer matar a vida do sujeito? Você chama ele de fracassado. É um fracassado. Então acabou, cara. Talvez se você tivesse um revólver e perguntasse assim: você quer um tiro ou quer que eu te chame de fracassado? Me dá um tiro. O fracasso é um resultado que não chegou naquele momento, mas que vai chegar, se essa for a coisa boa que Deus tem para você. Querido, eu não sei o que é bom para mim, e nem você, mas tem um Deus que sabe. Então quando a gente coloca isso com verdade no nosso coração, tudo acontece. Até a perspectiva que a gente tinha: Senhor, aquela casa é a casa dos meus sonhos. Estava tudo para dar certo, deu errado, glória a Deus. Tem uma casa melhor que aquela. É que a gente quer agora. É que a gente quer agora. O apóstolo Paulo vai falar exatamente em 1 Timóteo, mandando a carta para o filho dele. 1 Timóteo no capítulo 5, no verso 23. Ele vai falar do homem comum. O homem comum. 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 23. Porque quando a gente fala em homem espiritual, em comprometimento com Deus, parece que, em tese, as pessoas acham que nós somos super-homens. Não existem super-homens. Não existem super-homens. Não existem super-mulheres. Tá tudo bem aqui. Aí você vai ali, toma um golpe de ar, amanhã você não fala. Rapaz, ontem eu tava em Petrópolis. Um ventinho rebentou ali, sujeito. Olha como nós somos frágeis, né? O homem espiritual não é aquele que não existe. O apóstolo Paulo, o homem de Deus, poderia ter orado pelo filho dele, Timóteo, que aceitou pregar o evangelho. Mas olha o que ele diz para Timóteo no capítulo 5, na primeira carta a Timóteo, no verso 23.
Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Ele está falando assim, toma remédio, cara. Remédio. Poderia colocar a mão, vem cá que eu vou expulsar, vou curar em nome de Jesus isso aqui para você fazer. Não, querido. Toma remédio. A gente entrou, e hoje isso caiu já muito, mas a gente entrou numa roda viva de, não, meu irmão, não vou tomar remédio não, eu vou orar ao Senhor. Irmão, ora ao Senhor com fé, mas toma o remédio. Pastor, não é falta de fé? Não, querido. Porque aquele remédio ali, lá se você começar a decompor aquele remédio, aquilo vai chegar, sabe o que? Em ervas. E sabe quem fez a erva? Deus. Sabe quem deu a inteligência ao homem de tirar aquele extrato ali e colocar o remédio para você sair daquela dificuldade? Deus. Pastor, estou com um problema de coração. Procura um cardiologista. Não, mas eu vou orar. Ora também, mas procura um cardiologista. Se o cardiologista fizer a operação em você fica bom, a glória é de Deus, não é do cardiologista, não. Porque na nossa igreja tem o sobrenatural. Olha como eu falei aqui, às vezes a gente valoriza o campo espiritual. Até bem pouco tempo aqui, a psicologia era do demônio. Quem está na igreja um pouquinho mais tempo sabe o que eu estou falando. Não procura psicólogo, que psicólogo é negócio do demônio. Tá, e quando quebrava o pé, procurava ortopedista, né? Ué, mas quando quebra o pé, procura ortopedista. Quando tem problema do coração, cardiologista. E quando tem problema na cabeça, não procura psicólogo. Graças a Deus isso está mudando. Já mudou muito. Vai lá, querido, conversar, vai se tratar, orando a Deus. Quando você tiver são, liberto daquilo, dê um culto em ação de graças. Porque foi o Senhor quem cuidou de você. Ele usou aquele mecanismo, ele levantou alguém para abençoar a sua vida. Essa é a questão. Eu peguei esse exemplo aqui do apóstolo Paulo falando com o filho dele na fé, Timóteo. Para ele tomar remédio. Está precisando? Então toma o remédio. Toma o remédio. Essa nossa geração agora, a gente está vivendo uma época muito boa. Uma época maravilhosa. Uma época que a ciência está se multiplicando. Pena que nós, dessa geração, não estamos sabendo utilizar a ciência ao nosso favor. A tecnologia que deveria servir para o nosso bem, para abençoar vidas, nós estamos trazendo como atraso para nós. Quantos casamentos desfeitos por causa de aparelho? A internet tem problema. A internet é boa, querido, é igual ao casamento. Casamento não tem problema nenhum, tem problema aqui em casa. Casamento tem problema. Casamento é instituição de Deus. Então a gente vai achar que Deus fez uma coisa ruim e Ele não fez. Tudo que Deus fez foi bom. Tudo que Deus fez foi bom. A internet, o aparelho que você tem aí, o WhatsApp, aquilo ali, uma ferramenta maravilhosa, desde que saiba usar. E quando não sabe usar, se perde, se arrebenta, casamentos desfeitos. Mas quando sabe usar, é uma ferramenta ótima, maravilhosa, para propagar o Evangelho. Então, se a gente pudesse utilizar a internet para propagar o Evangelho. Eu acho que ao seu tempo, Deus colocou a internet para a gente evangelizar o mundo inteiro. Nós estamos perdendo tempo com isso. Porque acontece um negócio aqui agora, lá no Japão, em 30 segundos está todo mundo sabendo. Então vamos propagar o Evangelho dizendo que Jesus morreu para salvar eles também. Que vai chegar lá. Vai chegar lá. Vai chegar, querido. O homem comprometido com Deus, o homem compromissado com Deus, é um homem que ele não é diferente de ninguém. E o apóstolo Paulo que vai falar isso, vai falar do homem espiritual, o homem lá do censo, homem e mulher. Ele não é discernido de ninguém, ele discerne tudo. Ele discerne tudo, ele não é discernido de ninguém. Ninguém fala assim, aquele cara é super... Não, ele tem alguma coisa diferente. Ele fala diferente, ele age diferente.
O proceder dele é diferente. Sabe o que é isso? Pregação do Evangelho. Você quer pregar o Evangelho? Pastor, eu tenho vergonha. Não precisa falar. Não precisa. É só o seu comportamento. Quando a gente prega sem palavras, a gente fala muito mais do que falássemos 1000 palavras para alguém. Olha que evangelho maravilhoso. Que evangelho glorioso. Porque a semente é boa, querido. A semente é boa. A semente é boa. Para nós pastores, eu também tenho uma palavra. Palavra em que louva a Deus, sobretudo pela igreja metodista brasileira, nessa renovação de pastores novos pastores, meninos que compromissados com Deus, de uma história com Deus, de uma vivência com Deus. Aqui tem um deles, aí tem um monte deles. Me lembro aqui do pastor Francis, um outro garoto, outro jovem, comprometido com Deus. Nós começamos a fazer e começou a voltar atrás, começou a perceber que os nossos pastores que nos ensinaram, que nós amamos, que nós honramos, não conseguiram cumprir uma outra determinação do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, registrado na primeira carta, no capítulo 4, no verso 16. Porque eu tenho o desprazer, eu tenho a tristeza de conhecer homens de Deus que foram meus pastores, que ministraram a minha vida, e que eu tenho convicção de que eu cheguei aonde eu estou pela graça de Deus e pelas mãos desses homens, mas eles hoje abandonados, doentes. E a gente pega o histórico. Esses homens se deram para a obra, eles se lançaram na obra, eles vivenciaram a obra, sem ninguém para falar isso que nós vamos ler aqui, que já estava na Bíblia Sagrada, mas não tinha ninguém, que o entendimento era outro. Era igreja. Quem está aqui há mais tempo sabe o que eu estou falando. E aí a família ficando de lado, a saúde ia ficando de lado, porque era igreja. Aí o apóstolo Paulo escreve assim ao filho dele na fé, diz assim: tem cuidado de ti mesmo, cuida de vocês, cuida da saúde de vocês, cuida da saúde de vocês. É o apóstolo que está falando. Primeiro ele começa falando: cuida de ti. Porque como que alguém doente vai conseguir, querido, pastorear alguém? Então cuida de ti. Saiba como é que está a sua saúde. Eu sei que a gente tem os nossos medos. Homem quer brigar com outro homem, vai ter medo de injeção. Tem homem que tem medo de barata, mas quer brigar com outro homem, não é? A gente tem os nossos medos. Mas se eu perguntar aqui, eu vou perguntar, você não precisa responder, responda para você. Há quanto tempo você não vai ao médico? Pergunta a você: como é que está o seu colesterol? Como é que está a sua glicose? Eu fui agora, eu achei o exame, estou falando de mim. A doutora passou o exame, eu estava lendo um livro, aí lendo o livro, coloquei o pedido do exame dentro do livro. O livro vai para lá, para cá. Um dia desse eu mexendo, encontrei o pedido do exame. Falei: eu vou fazer o exame.
Marquei e fui fazer exame. Todo serelepe, falei, não estou comendo muita massa, estou tinindo o cara, né? O garotão, comendo ovo pela manhã, tomando suco verde, detox. Cara, segurando carne vermelha, né? Tava comendo carne branca, peitinho de frango, grelhado, hein? Não bota muito óleo nisso aí, não. Saladinha, procurando restaurante de salada. Não encontrei. Rodízio de salada, nunca vi. Viu? Ninguém viu. Se alguém... Rodízio eu nunca vi. Mas de carne, pizza, de massa, você vai ver lotado. Tem uma, mas de salada, duvido, não tem. Vamos lá, vamos comer salada, né? Ficar levinho. Aí fui fazer exame. Lembro que foi um feriado, caiu numa quarta-feira, agora de novembro. Chegou o resultado no meu celular, ó. Olha a tecnologia aí, ó, que bênção, né? Chegou lá, Sérgio Franco. Aí eu, de curiosidade, comecei a abrir. Pô, fui lá no meu nome, pô, é meu nome mesmo. Colesterol. Eu não sei qual é a taxa normal lá, mas, por exemplo, normal, 120. O meu, 510. E agora? Falei, que isso, gente? Fiquei atordoado. Falei, Carino, amanhã já liga pra doutora. Ó, a correria. Já liga, vou amanhã. Se tiver amanhã, liga, pelo amor de Deus, que eu quero ir amanhã. Aí eu entrei no computador. O que o colesterol faz? Dá infarto no coração, no miocárdio. Eu falei, Jesus, e agora? Normal. E como é que acontecem as mortes aí? Fulano estava bem, rapaz. Estive com o fulano ontem. Fulano estava bem. Conversei com o fulano sorrindo. Fulano está morto. O enterro é logo mais 4 da tarde, cemitério tal, normal. O cara nunca fez exame. Aí o apóstolo diz assim, cuida de ti mesmo. Cuida de ti. Não coloca na conta de ninguém, não. Cuida de ti. Aí a Aline marcou, aí a mulher falou assim, a secretária da doutora falou assim, olha, tem um encaixe aqui, 1h45. Falei, eu tô dentro, vou chegar 1h. Cheguei. O doutor olhou para mim, e aí, como é que nós estamos? Falei assim, mais ou menos. Mas mais ou menos o quê? Você ou o exame? Os dois. Desde quarto eu estava baleado. Eu achava que eu estava o supra-sumo. Aí o doutor olhou e falou assim, você tem tomado alopurenol que eu lhe passei há 8 meses? Não. E o Zétia? Falei, quem? É o remédio. Falei, não. E o sei o quê? Não. Então a gente tá mal mesmo. Ou seja, um negócio simples que eu fui em meia hora, colhi o sangue. E já estou revendo já. Eu já devo estar com uns 300. Mas eu vou chegar a 120. Eu tenho que cuidar de mim, querido. Eu tenho uma família linda que Deus me deu para cuidar. Eu tenho uma igreja que Deus deu para eu zelar e carregar até o último dia. Eu tenho um monte de gente para amar, querido. Eu tenho um monte de gente que está aguardando eu sair para pregar, para ele ser resgatado. Então eu tenho que estar bem, tenho que cuidar de mim. Não é para ser bênção para os outros? Então, seja bênção para as outras pessoas, mas esteja bem. E o apóstolo segue dizendo assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres. Ou seja, não abra mão de você, mas também não abra mão da doutrina. Da palavra, persevera na palavra. Mas esteja bem. Aí o texto diz assim, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como os teus ouvintes. Negócio simples nós temos que fazer. Essa palavra para nós pastores. Para nós pastores. E fica aqui a recomendação para as mulheres e pastores. Liga vocês e marca o médico.
médico. Se alguém tiver dificuldade para fazer exame de próstata, vai com ele. Vai com ele, querido. Vai com ele. Coloca debaixo do braço e vai. Se tiver que tomar injeção, pastores, peçam para as mulheres saírem. Na época, para tomar injeção, chora, grita, né? Não é igual os vídeos que tem por aí, né? Os caras tudo forte. Aí na hora da injeção começam a chorar. Porque a gente não é acostumado com isso. Mas eu não quero ir, querido, no seu enterro. Me poupe de ir no seu sepultamento. Poupa a mim. Pastor Emerson, não quero o seu sepultamento não, meu filho. Você tem uma filha. Você tem uma filha. Você tem uma família que Deus te deu. Não seja negligente nesse aspecto. Porque a gente sempre vai colocar a culpa em alguém. Não, o meu trabalho. Não posso sair do trabalho. Um dia que você for internado, querido, ou morrer, no outro dia tem outro lá no seu... Acabou. No dia que tirarem você daqui do púlpito aqui, no outro dia tem outro sendo empossado aqui. Cuida de ti mesmo. Cuida de você. Isso é para nós homens. Nós outros aqui. Para que vivamos a plenitude do poder e fazendo a obra do Senhor Jesus. Mostrando ao mundo que quem é de Cristo tem saúde. Quem não tem são eles. Mas em Cristo nós temos saúde, tanto espiritual como material. Amém? Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar nesta noite. Quero orar por você que acha que está tão distante de ter esse compromisso com Deus, que acha até que é incapaz de ter esse compromisso com Deus, que acha até que não vai conseguir nunca ter esse compromisso com Deus. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você. Eu quero orar e eu não vou chamar ninguém aqui à frente não. Aí quando eu falei assim, você que acha que não vai conseguir ter um compromisso com Deus, talvez a sua mente, veja se não aconteceu isso, foi sempre em alguém fazer, porque se fulano estivesse aqui comigo, seria mais fácil. Se a minha mulher estivesse aqui comigo, seria mais fácil estar. Aí se meu esposo estivesse aqui, não, querido, comprometimento com Deus, ele é individual. É o relacionamento, é você e Deus. As outras coisas periféricas ao redor, Deus vai mudando na maneira quando a gente vai entrando na plenitude dele. Vai nos dando sabedoria para agir com as coisas. Às vezes as pessoas não estão aqui ainda com a gente por causa da gente. A gente, no afã de trazer as pessoas, às vezes a gente bota as pessoas longe. Aí Deus vai nos dando sabedoria, né? O apóstolo Paulo vai falar, a mulher crente ganha o marido sem palavras. Ó, é o apóstolo lá em 1 Coríntios 7, vai lá, tá lá. Ganha o marido sem palavras. O marido só observando. Essa mulher mudou, rapaz. Essa mulher agora, que isso, que legal. Foi a igreja, a primeira coisa que falo, foi a igreja, mas foi Jesus. A centralidade do Espírito Santo de Deus. Queria que você colocasse a mão no seu coração nesta hora e começasse a falar com Ele aí onde você está, dizendo da sua fragilidade, da minha fragilidade. E eu sei que esse é o anseio da nossa alma, querido. Esse é o anseio da nossa alma. Esse é o anseio da sua alma. Querer estar no centro da vontade de Deus, ser usado por Deus, ser porta-voz de Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu sei que esse é o desejo. E eu sempre falo que eu sempre lembro, quando eu era criança, eu queria tudo isso. E eu fazia assim a minha oração, dizendo assim, Senhor, eu quero ser mais crente. Eu quero ser mais crente. Na verdade eu queria assim, Senhor, eu quero ter mais compromisso contigo.
Eu quero ser mais comprometido contigo. Eu quero ser mais comprometido com a tua obra. Vamos estar orando agora então, neste momento. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, Teu Espírito Santo está aqui, sonda cada vida, cada coração. Ó Deus, nos ajuda. Nos ajuda, Pai, na nossa fraqueza. O Teu Evangelho é tão lindo, tão maravilhoso, Senhor, que diz que o Teu poder se aperfeiçoa exatamente na nossa fraqueza. Aonde, Deus, a gente não consegue ainda caminhar, é exatamente ali aonde há, Senhor, o poder e a atuação do Teu Espírito Santo. Existe um desejo no nosso coração, no coração da Tua igreja, Pai, de estar na centralidade, Senhor, da Tua vontade. E o Senhor sabe do propósito do coração. Homens e mulheres andaram contigo, ó Deus, tiveram testemunhos maravilhosos deixados na Tua palavra, Senhor. Então, Deus, de maneira assim extraordinária, trabalhe no nosso coração, Pai, tirando, ó Deus, toda a incapacidade, Senhor. Talvez a nossa mente, ó Deus, diga assim, não, mas nós não vamos conseguir. Mas o Teu Espírito Santo diz que sim, nós vamos chegar, Senhor, até a plenitude, Senhor, porque aquele que começou a boa obra há de terminar, Senhor da glória, até o dia de Cristo, Senhor. Existe um desafio na minha vida e na vida da Tua igreja, Senhor, de que é alcançar o alvo, Senhor. Mas até alcançarmos o alvo, ó Deus, existe uma distância, e exatamente nessa distância que nós vamos percorrer, existe uma carreira proposta a mim e à Tua igreja, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Pai. Nos dá graça, Senhor. Nos dá sabedoria, Senhor da glória. Trabalha no nosso coração. Trabalha no nosso eu, Senhor. Joga por terra todo o egoísmo, Senhor amado. Senhor, tira, ó Deus amado, tudo aquilo, todos os gatilhos, meu Deus, que já estão armados, ó Deus, para a gente dar resposta. Ao lermos a Tua palavra, Senhor, que nós possamos, Senhor, querer ouvir a Tua voz e não querer, ó Deus amado, de que a Bíblia concorde com a nossa opinião. Ó Espírito Santo de Deus, realize esta grande obra em nós. Continue realizando esta grande obra, Senhor da glória, na minha vida e na vida da Tua igreja, Senhor. Para que a nossa família, ó Deus, possa vivenciar e viver, ó Deus amado, uma fé não fingida, ó Deus, mas uma fé verdadeira no Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, meu Deus, por esta noite. Muito obrigado, Senhor, porque nesta noite, Senhor, o Senhor falou comigo. E eu saio daqui nesta noite com o meu coração alegre. Eu saio daqui nesta noite com o meu coração convicto de algo que eu tenho que continuar a fazer. Eu não consegui, Senhor. Eu não consegui. Mas eu vou esquecendo, ó Deus, das coisas que para trás ficam e eu vou prosseguindo, meu Deus, para o alvo, Senhor. Muito obrigado, que seja esta a nossa disposição. Nós oramos a Ti, pedindo a Tua misericórdia e a Tua graça sobre as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém.